preparando a nova geração para a glória de Deus. Por quê? Porque missões é pensar em gente que precisa ser alcançado. Hoje pela manhã eu disse que missões se faz com gente. Deu para entender? A Bíblia diz assim que os anjos gostariam de fazer essa obra que foi encomendada a nós. Mas o Senhor disse, não, eu quero usar pessoas. São pessoas que Ele quer usar. Todo cristão, dentro da igreja, ele é um ministro. Ou seja, ele é chamado a servir. A palavra ministro nada mais é daquele que é chamado a servir. E eu fiquei numa inspiração positiva com o pastor, que ele disse que na igreja dele são 80% da igreja está envolvida no ministério. De alguma forma alguém está fazendo alguma coisa. Coisa maravilhosa, né? Todos nós somos chamados a exercer. E fora, amados, aqui fora dessas quatro paredes, todo cristão, todo discípulo de Jesus, todo crente é chamado para ser um missionário. O que é missões? A palavra missão significa alvo, objetivo, algo a ser alcançado. Quando nós falamos de missões, para você entender o que é, na verdade é a missão que foi dada para Jesus. Quando Jesus se encarnou em forma de homem, tomou a forma de homem, humilhou-se, Ele veio com o propósito de salvar e resgatar todo aquele que está perdido. Quando Ele estava encerrando a sua missão, depois de 3 anos com os seus discípulos, Ele comissionou os seus discípulos, deu uma comissão, que nada mais é do que uma missão junto com outras pessoas, missão e junto com outros, comissão, por isso que nós dizemos, qual é a grande comissão? Ide por todo o mundo e fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar, né? E a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esta é a nossa missão. Por que nós enfatizamos muito isto? Porque nós entendemos que o governo, ele pode realizar grandes coisas que ajudam na educação, na assistência social, na saúde, mas que todas estas coisas agem do ponto de vista exterior, criam ambientes que facilitam, e aí há uma responsabilidade do governo, mas ele não consegue transformar um coração dentro de uma pessoa. Eu posso educar, a escola pode educar, o governo pode dar condições, mas a natureza do ser humano é pecaminosa, ela se inclina ao erro. Jesus é o único que consegue, por meio da pessoa do Espírito Santo, entrar dentro do coração de uma pessoa e transformar. Se você é casado e você é pai, provavelmente você já teve a tentação de querer mudar o seu marido ou a sua esposa. Ou a tentação de mudar os seus filhos. E você já disse e educou e falou uma série de coisas boas, saudáveis, que talvez transformariam um coração. Mas aquele sujeito não muda. Já aconteceu com isso, não precisa levantar a mão não, né? Senão vai colocar o esposo ou a esposa em má situação. Mas, né? Não é poder nosso mudar o coração de uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que é ela que transforma e que a nossa função é proclamar esta palavra para que o Espírito Santo de Deus tenha o instrumento de transformação. Ou seja, não é possível ter transformação se não houver informação. E essa informação tem a ver com o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Qual é essas boas novas? A esperança.
O mundo está perdido, mas ele pode ser resgatado e transformado por meio da mensagem de salvação. Jesus pode transformar a nossa vida. Então, quando nós falamos de missão, por que esse negócio é importante? Porque não vai ser aqui que nós vamos estar transformando pessoas perdidas. A não ser que o Espírito Santo de Deus já agindo, você já está orando, já está trabalhando em casa, já está convidando, alguém chega e ela vai compreender melhor a mensagem de salvação. Mas há muita gente que está clamando, desejosa para que você possa compartilhar a mensagem de salvação. O Brasil está numa terrível crise de credibilidade. A ausência de pessoas que possam inspirar, de modelos. E aí eu não estou falando de pessoas que não tenham tropeços ou falhas, posto que todos somos pecadores. Mas a diferença é que nós, ao tropeçarmos, inclusive reconhecemos erros, pedimos perdão e somos capazes de aprender e levantar-nos e prosseguir para o alvo, que é ser parecido com Jesus a cada dia. Hoje eu quero usar uma passagem do Antigo Testamento para compartilhar sobre este tema, preparando a nova geração para a glória de Deus, para a realização de um impacto missionário. Quando falo missões, nós estamos falando de salvar vidas, de transformar, de por meio da proclamação da palavra, ter uma mudança de vida. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Prego-lhes uma mensagem extremamente tradicional de 3 pontos. Né? Já vou anunciando que vai ser 3 pontos, para você não ficar preocupado com o horário. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu disse hoje pela manhã que eu gosto muito daquelas coisas das despedidas, sabe? No sentido de... Porque eu me imagino, eu começo a imaginar assim, você já viu alguma... Isso é muito bom, viu, irmãos? Você fazer esse exercício. Você já pensou como seria no seu funeral? Já pensou? É bom você pensar, o que você acha que as pessoas iam falar de você se você no seu funeral? Já parou para pensar? Pensando nisso, é que você tem que fazer algumas mudanças de vida, né? Porque eu fico pensando assim, o que a minha esposa ia falar no meu funeral? O que meus filhos? As minhas ovelhas iam falar no meu funeral. Aí quando eu falo assim, olha, eu gostaria que falasse, então eu tenho que mudar meu projeto de vida para construir. Inclusive, você sabe que o prêmio Nobel, se eu não me engano, alguém pode ter lido isso, não sei se eu vou lembrar, porque faz tempo que eu li aquilo. Mas era um sujeito que chamava Nobel. Este sujeito chamado Nobel foi aquele que inventou, ou melhor, descobriu a pólvora. Sabe? E ele, algum parente dele, com o mesmo nome, faleceu. E os jornais pensaram que fosse este sujeito que foi o detentor da ideia da pólvora. E o jornal publicou a nota de falecimento dele nos jornais e o responsabilizou pelos grandes desastres das guerras e que o mundo estava vivendo. E não era ele. Mas ao ler esta notícia, ele ficou absolutamente impactado com esta notícia. Então ele criou o prêmio Nobel, que é chamado Prêmio Nobel da Paz. Destinou parte daquilo que ele ganhou para pessoas que promovessem a paz. Porque a intenção dele nunca foi criar instrumentos de guerra. Então é uma das ideias daquela coisa do qual é o legado, a história que você está colocando. Então eu penso às vezes assim, vamos parar para pensar um momento, você que é pai.
se você soubesse que hoje à noite o Senhor Jesus vai te chamar. Você tem 2 horas para juntar as pessoas que você ama. Quais seriam as suas últimas palavras? Estou meio mórbido hoje, né? Mas a ideia é para você pensar em coisas que sejam de valor. É bíblico, viu? A Bíblia diz que há mais sabedoria no dia de um culto fúnebre, podemos dizer assim, de um sepultamento, do que num dia de festa. Porque no dia de festa você não pensa na vida. No dia de um sepultamento você pensa, né? Você pensa. Uma vez eu fui visitar na Bolívia o laboratório de anatomia e tinha várias pessoas, né, ali mortas, dissecaram que o pessoal de anatomia, de medicina estuda. Inclusive na faculdade aqui também tem, eu vi, o chamado Zela, na faculdade. Aí todo mundo tem medo, né? Aí tem uma frase que falava assim na hora do laboratório, da anatomia, dizia assim, lá na Bolívia: não se assuste, porque um dia eu fui como você e um dia você será como eu. Puxa, que frase de evangelismo fantástica, né? Que aí a gente tem que pensar, a gente acha que a gente nunca vai morrer. Mas é verdade. Nós vamos morrer, mesmo que você não queira. A menos que Jesus venha e a gente vai ser arrebatado e vai receber um novo corpo. Glória a Deus. Volta logo, Jesus. Né? Mas, pare para pensar. O que você vai dizer para seus filhos? Para seu esposo, para sua esposa, quais seriam as suas palavras? Davi está neste momento. Ele está percebendo que a sua vida está chegando ao fim. Ele precisa passar o bastão. Ele já recebeu muita dor, muita bênção, mas também muita dor. Alguns sonhos deles eram de Deus, e Deus disse: o que eu coloquei no teu coração é meu, mas você não vai realizar a construção do templo, porque você é um homem de guerra, e as suas mãos estão manchadas de sangue, mas vai ser o seu filho Salomão que vai construir. Mas é um sonho meu, eu coloquei no teu coração. E Davi foi traído, sabe? O conselheiro dele, você vai perceber isso um pouquinho mais para frente, quando ele vai falar ali no versículo, a partir do versículo 5, Joabe, um dos valentes de Davi, homem de confiança, o traiu, matou os conselheiros, sujou as suas mãos de sangue. Um homem que já tinha vivido muita dor, o próprio filho quis tomar, Absalão quis tomar o seu reino e também matá-lo. E chega um momento quando Davi, ele faz uma avaliação, agora precisa passar as orientações para uma nova geração. Ele vai dar 3 conselhos extremamente preciosos, e que nós vemos esses conselhos sempre quando há momentos de transição. Você vê esses conselhos também lá em Josué, quando Moisés, ou quando Deus chama Josué para substituir Moisés. O texto vai dizer assim, esse relógio passa muito rápido, gente, já foram 15 minutos, que coisa. Vamos lá, diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Primeiro conselho está no versículo número 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso
aí tem duas palavrinhas. Primeiro conselho, é um conselho de atitude. Tem a ver, atitude não é a mesma coisa que ação. Tá bom? Envolve ação? Sim. Mas envolve a mente, o pensamento que você vai ter antes de você ter uma ação. Isto que é atitude. Atitude é a forma como você enxerga. Por exemplo, honra tem a ver com uma atitude. Eu honrar o meu casamento tem a ver como eu enxergo o meu casamento. Eu honrar a minha esposa, eu honrar, sabe, os meus líderes, eu honrar os meus pais, tem a ver com uma atitude, tem a ver com que olhar eu tenho por eles. Não é o que eles estão fazendo, porque a honra não é pelo que a pessoa faz. A honra tem a ver pelo que Deus disse que tem que acontecer. Por exemplo, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, não porque eles mereçam. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe porque Deus disse que eu tenho que honrá-los. Independentemente se eles merecem ou não. Porque essa é a minha responsabilidade. Então, a atitude para com meus pais é de honra. A mesma coisa dos líderes espirituais que nós temos. Eu tenho que honrá-los não porque eles mereçam, mas porque a palavra de Deus me ensina a honrá-los. A obediência já é uma outra história. Eu tenho que obedecer o meu pai e a minha mãe, enquanto isto não fira a minha obediência ao Senhor. Porque acima da obediência ao Senhor, acima da obediência a meus pais, está a obediência ao Senhor. Assim também como os líderes espirituais, acima da obediência a um líder, está a obediência ao Senhor. Eu não posso contrariar a palavra do Senhor. Por isso que a atitude que Deus está colocando aqui, Davi falando para Salomão, ele está dizendo o seguinte: você tem algo a enfrentar, mas há uma atitude, há um espírito, há uma forma de olhar, há algo que vem antes de você fazer algo. Qual que são estas duas atitudes? Ele vai dizer, seja o quê? Está ali no texto, seja corajoso. E que mais? Mais alto, pode falar quem falou, gostei dessa voz. Seja homem. Olha, gente, essa palavra está fazendo falta, viu? Seja homem, né? As mulheres podem dizer, pastor, então não é para mim não. Calma aí que eu vou explicar melhor um pouquinho, tá bom? É uma atitude de postura. Duas coisas que andam juntas. Força, sabe? E postura de caráter. Né? A ideia de homem. E eu não posso pensar em essa expressão, seja homem, se eu não vou para Filipenses capítulo 2, gente. É impossível, eu como pastor, eu na minha jornada espiritual, se eu não for para Filipenses 2. O que está em Filipenses 2? Que Jesus Cristo, meu mestre, meu Deus, meu Senhor, se humilhou, se despojou da sua glória, assumindo a forma de homem, né? Deixou-se, e ainda de homem, ele se tornou o servo. E ele disse, tenham vocês o mesmo sentimento. A versão NVI diz, tenham vocês a mesma atitude que habitou também em Cristo. Que não teve isto, coisa a que se apegar, mas ele despojou-se da sua glória, assumindo a forma de homem. E ele diz, e por causa disto, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o... Então, nós sempre temos que olhar o Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento na interpretação bíblica. Quando nós falamos de seja homem, eu estou falando aqui de uma postura. É como se Davi estivesse dizendo assim, meu filho,
meu filho, você vai assumir o meu lugar. E os desafios que você vai enfrentar, você precisa de muita coragem, mas também você precisa de caráter. Você precisa ser modelo. Você precisa inspirar pessoas. Você precisa cumprir a sua palavra. Você precisa ter postura. Você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Você precisa saber o que você é capaz e o que você não é capaz. Você precisa ser homem. Ser gente, sim, mas com qualidades diferenciadas. Seja homem. Não é bicho. A nossa sociedade tem se bestializado diante do prazer, diante da vida, tem deixado de ser pessoa. O pecado, irmão, nos desfigura, nos transforma em verdadeiros animais. Não em gente, não em pessoa. A sexualidade, o roubo e todos os pecados que existem nos desfiguram desta capacidade de ser pessoa, de ser gente, de ser homem. Aqui não está falando a ideia de uma coisa, seja perfeito. Não. É a ideia de saiba o que você é, mas mantenha uma postura. A atitude que você tem, como você se enxerga e como Deus enxerga você. Isto é ser homem. Mas também se aplica hoje na nossa sociedade, em termos de missões. E nós conversamos isso na nossa liderança. O pastor falou muito sobre isso, que também é uma filosofia da nossa igreja, e precisamos mais ainda. É a ideia de que as igrejas estão lotadas de mulheres, mas são poucos homens que têm estado. Os pequenos grupos estão cheios de mulheres, mas poucos homens. Parece que religião, ou igreja, ou vida espiritual é uma coisa de mulher, e não é, amados. Falo para os homens casados. A orientação bíblica em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Eu sempre digo que este versículo fala muito mais para os homens do que para as mulheres. Explico por quê. Porque uma mulher só pode se submeter a um homem que tem missão. Porque a submissão é composta de uma preposição sub e de um objetivo que é, um alvo que é missão. Se um homem não sabe o que é, para onde vai, não tem postura, não tem caráter, não reflete a glória de Cristo, esta mulher vai se submeter ao quê? Me respondam. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai assumir uma coisa que este homem deveria assumir. Por isto que é uma responsabilidade muito maior do homem. E pastor, e qual é essa missão? A missão do homem é amar a sua família até a morte. E o texto vai dizer ali que a responsabilidade do homem é cuidar desta mulher como se fosse sua própria carne, ao ponto de cuidar dela como Cristo cuida da igreja. E Cristo dá tudo para esta igreja. Agora as mulheres vão gostar, né? Dá tudo para esta igreja. A sua própria vida, a protegeu, a cuidou, lavou com o seu sangue. Por isso que eu digo, esta é a função do homem. E como um homem vai fazer isso se não recebe isso de Jesus? Impossível, não digo é difícil, é impossível um homem exercer esta missão se não receber
de Jesus isto. E por isso que a palavra está dizendo, seja homem. Irmãos, a igreja, o mundo está carente desta palavra, de homem. Eu não conheço muito do vice-presidente, eu acho que ele até faleceu, José de Alencar, foi o vice-presidente na época do Lula. Faleceu, acho, né? Faleceu. Eu não conheço a religiosidade, a crença, mas eu fui impactado por uma palavra que ele deu. Duas, na verdade. Ele estava muito doente, lutou muito contra o câncer. Eu até tenho guardado essa reportagem. E ele diz assim, alguém lhe perguntou, o senhor tem medo de morrer? Ele diz, eu não tenho medo de morrer. Do que o senhor tem medo? Ele diz assim, eu tenho medo da desonra. De eu deixar um legado vergonhoso para a minha família. Eu tenho pavor da desonra. Você entende a força desse negócio? Eu sinto falta de pais e homens dizerem assim, eu não vou fazer isso porque o que meus filhos vão pensar de mim? Eu não vou fazer isso porque o que a minha esposa vai pensar de mim? Mas eu vejo uma geração que diz assim, vai você, faz você, ora você, ensina você, trabalha você, paga a conta você, compra você, intercede por mim, viu? Ora por mim, busca por mim. E nós vivemos uma crise desta palavra, seja homem. Esse foi o conselho. Amados, se nós queremos viver para a glória de Deus e queremos fazer missões, nós estamos carecendo de homens, não no sentido apenas masculino, mas de gente que venha e se posicione e tenha uma atitude de dizer, vai ser difícil, eu preciso de coragem e eu preciso de atitude, mas eu fui chamado para esta obra. Número 2, diz assim, versículo 3, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, né? E por onde quer que for você prosperará. Irmãos, estas duas coisas andam juntas. Obediência, em primeiro lugar, é proteção contra o mal. Em segundo lugar, obediência é abertura a bênçãos do Senhor. Mas antes da bênção do Senhor vem perseguição, saiba disso. É sempre o ato. Gente, nenhuma pessoa que obedece em primeiro, logo em seguida vem bênção. Não vem. Vem muita perseguição, vem muita crise. Se você já lutou pelo seu casamento, você começou a obedecer ao Senhor, você sabe que veio o chumbo grosso. Você sabe. Se você já tentou fazer evangelismo, fazer uma obra de Deus, você sabe que veio muita crítica e muita acusação. Se você decide fazer a obra do Senhor, basta você botar a mão, que vai dizer assim, não é assim que se faz. Não faz nada, mas já está falando, aí desanima. Você tem que passar por tudo isso. A obediência, ela protege a nossa vida. A obediência é estar debaixo da potente, da poderosa mão de Deus. A obediência não é um ato egoísta de Deus, de querer que você não desfrute de certos prazeres. Muito pelo contrário, Deus está querendo te dar alegria, porque prazer é passageiro e intenso, mas alegria é algo construído como resultado de frutos de obediência. Protege o nosso coração, a nossa alma, a nossa família. E o resultado de toda obediência é a palavra de Deus. Só que há um problema nos nossos dias, que é a obediência parcial. Sabe qual é a obediência parcial?
eu obedeço a algumas coisas e outras coisas não. Falando de construção de família. Amados, eu insisto novamente nesta expressão, nesta palavra bíblica. Se você pretende construir uma família, namorar, para avisar o casamento, como aprendemos ontem, né? Namoro é projeto de vida, visa o casamento. Pode não acontecer, porque o namoro é o momento de você fazer uma série de avaliações. Eu já ensinei isso. Mas não vai querer negociar. Se você tem uma fé e declarada em Cristo Jesus, não abra mão de uma obediência parcial. Você precisa andar junto com uma pessoa da mesma fé. E eu sou muito mais ainda dizendo que não basta só ser uma pessoa que se diz crente. Você tem que estar com uma pessoa que esteja também na mesma jornada espiritual que você. Ou na mesma maturidade espiritual que você. Esta é uma orientação bíblica sobre o jugo desigual. Não adianta você negociar. Ah, pastor, mas fulano de tal se converteu. Glória a Deus, amados. A gente clama e é promessa do Senhor. Mas se você perguntar, houve um caminho bem duro para percorrer e de muita lágrima e de muito sofrimento. Conheço a maioria, todos. Deus intervém na nossa história, mas não é o plano inicial de Deus para a nossa vida. Não é. Assim também como é a nossa vida em termos financeiros. Você pode não querer dar o seu dízimo, não é pagamento, não é obrigação. Mas a Bíblia fala que dízimo também é proteção espiritual, gratidão a Deus e bênção e obediência. E Ele vai realizar a sua obra. Assim também como qualquer fator que você tenha de obediência. Ele diz assim, é a toda a palavra e não a parte da palavra. Não há o jeitinho brasileiro em termos de obediência. Porque estas coisas vão criar em nós brechas, áreas na nossa vida em que a nossa força, em que coisas que não são de Deus começam a entrar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, obedeça em tudo. E para isto você precisa conhecer a palavra. E aí ele vai dizer, estas coisas farão com que você venha a prosperar nos caminhos do Senhor. E todos nós, em algum momento, por obedecer, irmão, nós temos que pagar o preço. Todos nós, em algum momento, vamos ser julgados, criticados e condenados por causa da nossa obediência a Jesus. E a palavra de Deus diz assim, obedeça. Obedeça. Foi o segundo conselho de Davi para Salomão. Imagina a dor com que Davi deu esse conselho. Porque se existia alguém que sabia o preço do que é desobediência, era Davi. Em terceiro e último lugar, estou terminando, versículo 4 diz assim, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Leia isso em voz alta comigo. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendência no trono de Israel. Em outras palavras, obedeça. Olha que coisa linda, viu, amados? Obedeça. Seja fiel, porque da sua família vou cuidar eu. E se eles me temerem, eu vou estar abençoando de geração a geração. Eu vou abençoar. E não vai faltar descendência no trono. Porque eu estou fazendo uma aliança com... Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Salomão, Davi está dizendo para Salomão, que não deixa de ser Jesus, ou o pai. Ele está dizendo o seguinte, a sua obediência vai abençoar ou comprometer a próxima geração. A sua obediência
E a obediência dos seus filhos vai levar a bênção do Senhor de geração a geração. Em outras palavras, lembre que obedecer hoje significa na proteção da sua família amanhã. Não esqueça da geração que vem. Em outras palavras, está dizendo, é um pacto, é uma aliança que eu estou fazendo com vocês. Obedeça. Não abra mão disso. Porque isto nos protege. Isto nos cuida. Então são 3 conselhos. Seja corajoso e seja homem. Obedeça em tudo. E em terceiro lugar, não esqueça que eu estou fazendo uma aliança com você e a sua geração e a sua família. Porque a obra do Senhor precisa continuar. Precisa continuar. A minha oração, a oração da Sueli, na nossa família, é abençoar os nossos filhos de forma que eles tenham uma herança muito diferente do que eu e a Sueli tivemos dos nossos pais. E clamo para que os filhos, os meus netos, sejam influenciados e ainda muito mais abençoados e protegidos do que os meus filhos estão sendo. Para que eles temam o Senhor. Porque a promessa do Senhor está sobre a vida deles. E todo aquele que entrar em Jesus faz parte desta promessa. Ainda hoje, você pode, em Jesus, são quebradas todas as maldições, são quebradas correntes de maldade, são quebradas heranças espirituais. E em Jesus, nós podemos ter uma nova história. Isto é maravilhoso, irmãos. Porque a palavra de Deus está dizendo, Jesus Cristo é esta descendência agora que Ele está falando. E quando eu estou em Jesus, eu entro nesta promessa de Davi. Eu faço parte, pela lei da adoção em Cristo Jesus, de uma herança espiritual, de bênçãos que começou em Abraão, passa por Davi, vem em Jesus e pode se alcançar a minha vida e a vida dos meus filhos. Esta é uma promessa de Deus. Amém? E ali nós vivemos para a glória do Senhor. Queria que você curvasse sua face, por favor, por um instante. Esse é o tempo quando o Senhor nos chama a obedecer. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra, as suas promessas, mas também Ele cumpre os seus mandamentos. Quando nós desobedecemos, Ele também cumpre a sua palavra. Lento para a ira e grande em misericórdia, diz o Senhor. Mas ainda o Senhor, por ser aquele que não mente, Ele precisa cumprir. E somos livres da condenação, do pecado, quando confessamos ao Senhor, quando nos arrependemos e abandonamos, e quando somos lavados pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados são limpos. E a nossa história pode ser diferente. Quando você está rendido, quebrantado, quando você busca, quando você clama, quando você reconhece que é Ele que consegue transformar, e Ele é um caminho às vezes difícil, doloroso, que precisa de coragem, que precisa de força, que precisa ser homem, como diz a palavra. Ao humilhar-se, ao render-se, é possível a transformação, o resgate, a cura. Não há nada que nós estejamos quebrados, não há nada que nós estejamos estragados em Jesus, que no altar do Senhor, na roda do oleiro, não possa ser transformado. Isto não é de um dia para o outro, há um caminho difícil a percorrer, mas Jesus é um Deus de restauração, de salvação, de perdão, de conserto, de um novo tempo. E é isto que Ele deseja fazer. Porque há promessas de Deus em Jesus Cristo para nos abençoar.
Se nesta noite você está entendendo que Ele te chama a uma obra, Ele prepara as mensagens todas de hoje, desta série de conferências, não é para fazer em primeiro lugar. Deus tem falado claramente a nós. É um chamado à atitude em primeiro lugar. É um chamado ao conserto. É um chamado a consertar, a santificar para aquilo que o Senhor deseja fazer. É um chamado à entrega. Eu pergunto para você nesta noite: você deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus? De dizer: Jesus, eu tenho o Senhor reconhecido, e o Senhor tem tocado o meu coração, e o Senhor tem me incomodado, mas hoje, Senhor, eu não quero mais lutar contra isto. Eu quero dizer: Jesus, eu quero o teu perdão, eu quero o Senhor reinando na minha alma, no meu coração, na minha vida. Me perdoa, Senhor. Eu abro o meu coração, a minha alma, a minha mente. Lava-me dos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, lava-me com o teu sangue. Vem, Espírito Santo de Deus, em mim, e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja.